Existem coisas que não podem ser apagadas, como se nunca tivessem acontecido. Entretanto, podem ser enfrentadas como uma nova resposta. E se há algo na minha vida e na sua vida que você olha para trás e sabe que não pode ser apagado, não pode fazer de conta como se nada existiu, hoje é o tempo de trazer uma nova resposta, enfrentando isso que passou e que não vai deixar de existir, porque de certa forma existiu. E é o que nós vamos acompanhar no final do capítulo 8 do livro de Esther. Uma sentença lá atrás sobre o povo de Judeu foi dada, que foi de exterminar o povo judeu quando Amã decretou para as 127 províncias o extermínio dessa raça. No entanto, com a descoberta desse inimigo, por meio de Esther e de toda a sua estratégia, que nós já falamos, esse problema, ele foi resolvido, ele foi exterminado. No entanto, aquilo que foi sentenciado continua. Então, esse final de capítulo é justamente para desvendarmos essa nova resposta. Como foi falado ontem, Esther, ela voltou aos pés do rei Xerxes, clamou pela revogação de certa forma para anular a sentença dada sobre o seu povo, só que não é possível, não foi possível, porque foi decretado e selado com o anel selo do rei, e uma vez feito isso, não pode ser voltado atrás. Então, nós lemos que o rei Xerxes, ele falou, ele passou a autoridade para Esté e Mardoqueu para que fizessem um novo decreto, e com esse anel do rei, esse anel, e aqui dá para observar o simbolismo que esse anel carrega, um símbolo de poder e autoridade, para que um novo decreto em prol dos judeus fosse feita. E foi lido o capítulo 8 ontem até o versículo 9, algumas partes do versículo 9, e dando continuidade, lembra que o rei Xerxes, ele deu a ordem, vou retomar aqui o versículo 7. O rei Xerxes respondeu a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu, visto que ela anteriormente havia suplicado sobre, para que a sentença fosse revogada. E o rei Xerxes respondeu a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã, dei os seus bens a Esté, porque ele atentou contra os judeus. E aí ele falou, no versículo 8, escrevam agora outro decreto, porque assinado por Amã não continua valendo, a sentença continua valendo. Então, o rei Xerxes, ele orientou Esté e Mardoqueu a escreverem um outro decreto em nome do rei a favor dos judeus, da forma como lhes parecesse melhor, pois nenhum documento escrito tem o nome do rei e selado com o seu anel vir a ser revogado. E aqui, quando ele fez essa orientação a Mardoqueu e a Esté, traz aqui que essas coisas, né, algumas coisas que ocorrem na nossa vida, da mesma forma como ocorreu na vida de Esté e Mardoqueu, elas não podem ser apagadas, elas não podem ser
elas não podem ser esquecidas, né? Não dá para deixar de existir, né? Então, o que acontece agora é enfrentar os desafios, enfrentar essa sentença como uma nova resposta. E aí, dando continuidade, na segunda parte do versículo 9, essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Então, aqui uma nova resposta estava sendo buscada para o povo judeu por meio de Mardoqueu e Esté, quando eles redigiram um novo decreto. E olha só a partir do versículo 10. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedida aos judeus de cada cidade o direito, né? Esse decreto, como eles precisavam, como lembra da ordem do rei Xerxes, faça como lhes melhor parecer, né? O decreto. E Mardoqueu, ele redigiu o decreto da seguinte forma: o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Olha só, quando foi dada a oportunidade a Mardoqueu para mudar a sentença de alguma forma, mudar a sentença sobre o povo judeu, olha só como Mardoqueu também foi estrategista e minucioso, tentando ali de todas as formas não deixar brechas para que o povo fosse de alguma forma massacrado. Então, ele deu toda a autoridade para que o povo se defendesse de todas as formas, de todo e qualquer povo que os ameaçasse. O versículo 12. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, que dá em volta ali, que é por volta do mês de fevereiro ou de março, ou seja, quase um ano depois de toda a descoberta e aí poder ter a organização, mandar esses decretos para cada uma das províncias onde tudo era feito a cavalo, então levava em consideração toda a distância. Então, esse decreto demorou alguns meses para entrar em vigor. Versículo 13. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. Olha só como está mudando o cenário na vida de Mardoqueu. Antes, sempre à porta do palácio, em vigília, em oração ao Deus dos judeus, e ali para uma transição de honra.
e a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus com banquetes e festas. E aqui entra o versículo que fecha o capítulo 9, que eu achei muito interessante e como por mais que nós não percebamos, por mais que em alguns momentos da vida a gente ache determinados acontecimentos simples, mas não são simples aos olhos de Deus. Então, desde quando Estela foi tirada de Mardoqueu para concorrer a um evento, a um concurso de beleza, para que se o rei se agradasse, né, da mulher, e seria a nova rainha. Então, foram acontecimentos que foi inesperado, foi tudo muito rápido e parece assim que é algo assim que não é possível acontecer na vida de alguém, mas Deus já estava ali preparando Esther, preparando Mardoqueu, e essa mudança na vida deles dois foi acontecendo assim de forma, eu digo que miraculosa, mas ao mesmo tempo algo que foi muito bem detalhado ao longo dos capítulos, a ponto de que esses acontecimentos esses acontecimentos eram observados por por todos os povos, por todas as pessoas, tanto ali da cidadela de Suzã como das demais províncias. E olha só o que aconteceu. Fechando o versículo 17 e também o versículo 9, ou capítulo 8. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. E aqui mostra a influência que as decisões de duas pessoas, que duas pessoas tiveram, e diante do desenrolar dos acontecimentos, foi tomando conta do restante das pessoas da província da cidadela de Suzã, onde o palácio estava ali localizado, e as demais províncias. Então outros povos tornaram-se judeus, devido eles observarem o temor que os judeus tinham diante do seu Deus, diante do Deus que estava ali movendo todas as coisas em prol do seu povo. E diante disso, outro decreto foi feito, foi enviado para as províncias. No entanto, a sentença ela permanecia, mas o povo já tinha autoridade ali, já tinha recebido autoridade para se defender de todo aquele que os ameaçasse. E a pergunta não é mais se haveria ameaça, porque eles agora vão saber como se defender, mas quem teria a força quando a primeira sentença começasse a acontecer, né? Porque a primeira sentença foi de extermínio, e a segunda sentença é que, embora venha esse extermínio, o povo judeu ele está autorizado para se defender de todas as formas e saquear também os seus inimigos. E é isso que nós vamos dar continuidade amanhã. Lembre-se, existem coisas que não podem ser apagadas como se nunca tivessem acontecido, mas eu e você, nós podemos enfrentar e com uma nova resposta diante disso.
vejo amanhã.